Bom dia. Sabedoria de Mishu-sama, impressionante, né? Sabe onde vem essa sabedoria? Seguinte, ele sabia, pouquinho mais profundo do que a gente pode saber, né? Que não se enganava palavra que a pessoa falava. Sabia um pouquinho mais fundo, né? Intenção da pessoa. Então, resposta certa, né? Por exemplo, tem gente que pergunta: será que dá para curar essa doença só recebendo jorê? Como é que vocês respondem? Dependendo da pessoa, sim ou não, né? Isso é interessante. Tem gente que não tem como a gente falar, ou seja, assumir um certo risco, né? Que você fala, não tem perigo, só recebendo jorê se cura. Mas tem gente que não dá para falar, que vê por causa da sabedoria da pessoa, ou eu acho que mais é fé da pessoa. A pessoa não tem fé, tem muita vacilação. Aí, melhor. Então, vai no médico, toma remédio, faz sua operação, qualquer coisa, né? É interessante isso aí. Não tem uma coisa certa, resposta certa, né? Depende muito da pessoa, depende muito da condição da pessoa, circunstância da pessoa, né? Então isso tem que perceber, senão é impossível. Você fala, não dá certo. Isso é muito interessante, né? Para tornar o Mamihito, né, não é mais simplesmente membro, ou seja, seguidor, adepto do ensinamento de Mishu-sama. Tem que passar uma parte bastante delicada. Muitas vezes, vida e morte, né? Eu também estou quase 60 anos nessa missão, então vejo, durante esse tempo, eu vi, né, que tem gente que está muito ligado com o Mishu-sama, outro não é tanto. Ou seja, tem uma pessoa que está muito fé, muito fácil de entender. Tem outra que não, sempre vacilando, sempre vacilando. Então isso também dá diferença. A gente tem que ver esta ligação espiritual, né? Porque quem conheceu, pode ser de orei, pode ser do ensinamento, orando Mishu-sama. Tem gente que identifica, confia, entrega, né? Aí surgem milagres, né? Uma coisa interessante, não é nada, uma coisa lógica, muito mais profunda, né? Então, se você olha superficialmente a pessoa, não estabelece diálogo profundo, principalmente parte da alma, né? Só a gente fala mentalmente, nossa, isso não vale nada, muito superficial. Mas tem gente que nasceu para cumprir essa missão. Já veio neste mundo para a construção do reino de Deus aqui na Terra, né? Tem gente que não veio brincar, né?
nesse mundo, né? Então, isso dá a diferença. Isso a gente tem que distinguir. Senão a gente perde muito tempo. Perde muito tempo. Né? Antigamente, bem no começo, pessoa que tornava como ministro, como dedicante, normalmente pessoa que passou morte, vida e morte, né? Estava totalmente enganado por médico, recebendo joré, foi salvo. Depositando fé, confiança, né? Aí surge milagre. Quem passou uma vez, não vacila, não vacila. Mas quem não tem essa experiência, sempre tem uma certa dúvida. Eu acho que esse é ponto muito importante, né? Porque acontece milagre porque Deus estava. Quem opera milagre é só Deus, né? Não é ser humano. Não sei se vocês assistiu de manhã, acho que 5 horas, 6 horas estava passando. Aquele cerimônia lá no Vaticano. Processo para ser santo, né? Dom Paulo II. Então agora está no primeiro processo. Como é que chama? Beatificação. Né? Agora tem que procurar 3 milagres. 3 milagres. Agora só tem um. Já pensou? Porque assim, a pessoa pode ser humano pode ser bem moralmente, perfeito em todo sentido, boa pessoa, tem muita bondade, muito amor, mas não basta. Não basta. Porque tem que ter prova que Deus estava com ele. Isso é sinal. Né? Então, para se tornar santo, pelo menos, se tivesse mais, melhor. 3 milagres. Isso é muito interessante. Então tem uma freira que tinha doença incurável, né? Mal de Parkinson. E que o médico fez exame, porque eles fazem todos os exames científicos baseado no medicina, né? Aí foi provado que aconteceu milagre. É muito interessante. Aí reuniram mais de 1 milhão de pessoas. Aquela praça Vaticana. Não tinha espaço. Lotado. Pleno era moderno. A pessoa acredita só parte da ciência, mas atrai, né, fé da pessoa. Ou seja, a presença de Deus. Tá? Porque maior de tudo, comparando com isso, resto não significa nada. Né? Aí que vê importância de milagre. Eu acompanhei já muitos anos, como falei, né? Acontecia muito milagre. E simplesmente membro, recentemente recebendo o ICARI, operava milagre. Uma coisa incrível, né? Isso é dezenas, centenas, né? Mesmo entre vocês aqui está presente, pessoas que já passaram grandes momentos difíceis, já estava morto, clinicamente, né? Mas foi recuperado através do joré. Então, a fé da pessoa fica bem no fundo do coração. Né? Eu acho que isso é muito importante. Aí não vacila. Mas esse processo interessante é contrário da era da noite. Né? Por exemplo, assim, no caso da messiânica,
A pessoa recebe o Hikari, é concedido para canalizar a luz de Deus, qualquer pessoa que seja. Aí acontece milagre. Mas, parte anterior, como ser humano, ainda tão imperfeito, tem muita falha. Muitas vezes pessoa muito chata, né? Antipático, né? Ou tem muito, não tem nem moral. A gente sente muita falha. Eu acho que é engraçado esse processo, contrário, né? Contrário. Entendeu? Porque eles aprimoram tanto no sentido interior, fazendo muito exercício espiritual, né? Muita oração, muita prece, né? Muita meditação, muita leitura da Bíblia, livro sagrado, para conseguir aperfeiçoar como ser humano, né? Então, é bem religioso, bem religioso. Adquire uma religiosidade, espiritualidade fora de comum, entendeu? Isto existe no mundo inteiro. Mas é engraçado, o caminho que Mestre-sama estabeleceu não é isso aí, né? Primeiro acontece coisa que não acontece normalmente na outra religião. Você imagina, pessoa que não tem nem acredita muitas vezes de Deus. Ministrando de oré, acontece milagre. As pessoas normal, muitas vezes não está tão perfeito, cheio de falha, né? Mesmo assim, Deus concede. Por quê? Porque por causa do Mestre-sama, né? Engraçado. Intercede. Por exemplo, no caso do João Paulo II, a pessoa sabe, que considera que o que atuou muito Nossa Senhora, né? Ele tinha muita fé. Então, como funciona o mundo espiritual? Por exemplo, assim, se a pessoa está no nível não é tão elevado, pedir para Deus tem muita distância. Então precisa alguém que intercede, intermediário. Você pede a alguém que está mais perto do mundo do ser humano, ao mesmo tempo tem muita ligação com Deus, né? Então ouve e pede a Deus. Sempre teve, sempre foi assim, qualquer religião, né? Quer dizer, se você adquire uma grande espiritualidade, você pedindo por alguém, Deus ouve. Deus ouve por causa da fé de vocês, ou seja, a dedicação de vocês, né? Mas senão não ouve, não consegue essa interligação, entendeu? Então, muito importante o homem chegar bem perto de Deus, né? Mas para acelerar o processo, devido à era do dia, devido à aproximação do reino de Deus, Deus permitiu para Mestre-sama conceder esta grande graça, né? De ministrar de oré. Quer dizer, na verdade, você substituindo Mestre-sama, né? Em vez de Mestre-sama ministrar de oré diretamente, a gente assume esse papel, todos vocês, né? Isso é interessante, né? Aí ministrando de oré acontece. Mesmo que aconteça muitas vezes, própria pessoa que ministra de oré não percebe
grandiosidade dos acontecimentos. Não vê. Engraçado. Acontece milagre, mas não toca nada o coração. Quer dizer, não está preparado, né? Acha normal. Né? Mas você imagina, quando acontecem essas coisas, mesmo esse processo para tornar santo, né? Do Dom Paulo, né? II, aí que você vê como é importante o acontecimento do milagre, né? Porque isso aí pertence a outra dimensão, não é dimensão do homem, dimensão de Deus, divina, né? Então acontecem as coisas que é impossível a gente raciocinar, pela razão não acontece, mas é possível quando atua outra dimensão, parte divina, né? Portanto, a gente tem que ter mais consciência, né? Todo mundo tem essa missão, cumprir essa grandiosidade e procurar respeitar mais, né? Dar mais importância. Por isso, não deve ser tão mal feito, né? Essa missão de orelha, conversando, né? Porque na verdade seria concentrar muito mais a Deus, se puder. Ideal seria quem está missão de orelha ficaria bem perto de Deus, ou sentir algo diferente atrás da pessoa, atuação divina, né? Porque acontece. Este precisa, né? Essa falha da nossa parte é muito grande, muito grande. Recebendo uma coisa tão preciosa, né? Tesouro tão precioso, a gente não sabe valor, não sabe valor. Porque falta de compreensão esse lado espiritual, né? Portanto, leva um pouquinho mais sério, né? Sabendo a importância desse sentido, né? Como está aqui. Não menosprezes a vida, importante dádiva de Deus. Quer dizer, vida é dada por Deus. Vida, ninguém se cria, mesmo que avança ciência, nunca vai criar vida, né? Então, conserva respeitosamente o reto caminho. Porque primeiro tem que dar valor à vida, nossa vida. Tem muita gente que desgastando vida, né? Desprezando vida, né? Sabendo, esquecendo, né? Que isso foi dado por Deus, uma coisa preciosa, né? Mas menosprezando. Pensa que minha vida pertence para mim, mas esse é engano, né? Não é. Vida pertence para Deus. Se Deus chama, a gente tem que... Todo mundo perde vida. Porque está vivo, porque é permitido por Deus, para viver. Então, vida é preciosa, né? Essa preciosidade da vida, a gente tem que entender, né? Tem que dar valor, né? E só Deus que pode fazer. Interessante, né? Que Deus criou o ser humano. Então, só Ele que sabe todos os mecanismos, todos os mistérios do corpo. Ou seja, sabedoria do corpo. Mesmo desenvolve ciência material ou ciência médica, não chega bem longe, né? Bem longe. Mesmo comparando
me ensina mexendo o corpo do ser humano, como se fosse criança ganhou brinquedo. Mexendo, acaba quebrando. Comparando, né? Eu acho que é assim. Porque você se imagina sabedoria infinita de Deus e nossa sabedoria, inteligência. É muito, né? A diferença é muito grande, né? Então, por que não consegue entregar na mão de Deus, pedir a Deus que recupere nossa saúde, dê mais a vida, cure todas as mal que ameaçam nosso corpo físico e espiritual, né? Esse eu acho que é importante. Porque homem em teu ser permanece uma centelha divina. Purifica-te, recupera a imagem original. Porque o que te mostra não é imagem original. Imagem muito maculado, muito modificado. Né? Pouca gente que mostra imagem original, como foi criado por Deus. Quer dizer, uma grandiosidade do homem, isso aí, né? A gente descobrir esse tesouro que está escondido no fundo do nosso coração, né? Partícula divina. Partícula divina. Centelha divina, que Deus depositou, confiou ao ser humano, porque tendo mais tarde, mais cedo, mais tarde, né? Aparece. Impossível permanecer eternamente escondido. Né? Essa é a esperança de Deus. Né? E agora chegando a era do dia, está ficando mais fácil despertar nossa centelha. Isso que a gente, mesmo pouco, passo a passo, conseguir, né? Esse salmo. Esse sobre visão do homem de Mirsama é incrível, né? Diz que Deus criou o ser humano, eu acho que mais caprichado, né? E ainda colocou parte dele dentro. Então, grandioso, mas a pessoa não acha grandioso. Entendeu? Não vale nada, menosprezando, né? Isso é mal do ser humano. Entendeu? Então, cada vez a gente tem que sentir, ter consciência como é grandioso. Né? Então, respeita mais, né? Próprio corpo, próprio espírito, cada vez procurar despertar nossa consciência, né? Nesse sentido. Eu acho que assim eliminaria todos os mal, desaparece, não é nada, não é nada. Muitas vezes é um tipo de ilusão, né? Acontece milagre, né? Tem coisa que a gente não dá para nem acreditar. Bem no começo, né? Tinha muitas coisas assim, né? Aí a pessoa dedicava realmente corpo e alma. Mas pouco a pouco perdendo esta fé profundo, né? Ficando muito superficial, preocupado, coisinhas de nada, né? E sofrendo. Portanto, já está bem na era do dia, né? Ainda aproximando o dia 15 de junho, né? Vamos procurar evoluir cada vez mais, né? Obrigado.